Fala galera, bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube, meu nome é Matheus Messias e o vídeo de hoje é um vídeo muito especial, porque nós estamos chegando nessa época do ano, finalzinho do ano, mês de dezembro, em que a igreja cristã comemora o período do Advento, que é o Natal, a vinda do menino Jesus à Terra, do Deus Filho a este mundo. E para comemorarmos esse período, eu estou lançando esse vídeo extra aqui no canal, onde nós estaremos estudando, você vai acompanhar a partir de agora, o estudo sobre José, o pai de Jesus. Nós vamos entender quem é esse personagem que é tão importante na história do universo, mas que nas escrituras sagradas aparece tão pouco. Nós vemos José aparecer em apenas 4 capítulos em toda a Bíblia. A gente nunca vê ele falar alguma coisa, a gente nem sequer sabe qual que é o tom da voz dele nas escrituras, mas que nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a vida dele e sobre o menino Jesus nesse vídeo de hoje. Então eu já peço para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu gostei e vamos para a aula. Bom dia mais uma vez, pessoal, paz do Senhor. Bom, na lição de hoje, estamos chegando já ao fim do trimestre, reta final, lição número 9. Vamos estar estudando conhecendo um pouquinho sobre José, o pai de Jesus. A lição, ela separa esse estudo em 3 partes que nós vamos seguir nessa manhã. A gente vai aprender primeiro sobre José antes de Jesus, depois temos José, pai de Jesus, e por fim nós vamos ver sobre José como exemplo de obediência. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 páginas de roteiro e se Deus quiser vai dar tempo. Pois bem, José, o que vocês sabem a respeito de José? Quem pode me dizer alguma coisa sobre José? Quem foi José? Carpinteiro, quem mais? Casa de Davi, muito bom. E basicamente é só, a gente não conhece muito a respeito de José. José, eu diria que José foi um dos homens, se não o homem mais privilegiado da história do universo. José foi incumbido de uma missão muito especial, uma missão que era única, somente uma pessoa poderia ter, que era a de criar o Filho de Deus na terra. Essa é uma tarefa grandiosa, mas ainda assim, a gente vê que José não passa de um personagem secundário na Bíblia. José não aparece lá muitas vezes na Bíblia. Ele aparece apenas em 4 capítulos em toda a Bíblia. E pasme, a gente nunca vê José falar uma palavra na Bíblia inteira. A gente nunca sabe qual que é a voz de José. A gente não sabe muito sobre ele, mas o pouco que nós vemos nas Escrituras já é o suficiente para ele ser digno de bastante admiração por nós. É o que nós vamos ver nessa manhã. E afinal de contas, faz todo sentido na narrativa bíblica nós não sabemos muito a respeito de José, porque afinal de contas essa não é a história de José. A Bíblia não é a história de José, o relato de Mateus não é sobre José, era toda, ou a respeito de Maria, era toda sobre Jesus. Sabe, só existem 2 maneiras de você ler a Bíblia. A primeira é quando você acredita que esse livro é todo a seu respeito e que todas as histórias são sobre como você deve se comportar, o que você deve fazer para ser salvo, para poder alcançar a atenção de Deus. E aí quando você lê a Bíblia dessa maneira, todas as histórias são sobre exemplos de obediência, de como essas pessoas, o que as pessoas fizeram para alcançar o favor de Deus, e o que a gente deve fazer também ao imitar eles e seguir essa receita passo a passo. Mas deixa eu te adiantar uma coisa, se você ler a Bíblia dessa maneira, você vai sempre ser esmagado por ela, porque a barra está muito lá em cima, a gente não consegue, muitos de nós não vamos conseguir viver a essa altura, nós não conseguiremos fazer todas as coisas certas, seguir todos os passos, obedecer os 10 mandamentos para poder Deus nos abençoar, olhar para nós e mostrar o seu favor a nós, sabe, mesmo quando você não consegue, mas ainda assim você lê a Bíblia dessa maneira, sabe o que acontece com o seu coração? Você se torna uma pessoa arrogante. Você começa a olhar as pessoas de cima para baixo, todas as pessoas que não
fazem aquilo que você faz, que não seguem a Bíblia assim como você segue, as pessoas que não fazem parte da igreja, que não fazem parte do seu grupinho, você começa a olhar de cima para baixo. Eu sou a pessoa que tenho a Bíblia e consigo e sigo ela e tudo mais, e a gente começa a olhar para baixo das pessoas. Essas daí são as pessoas do mundo, as pessoas que estão perdidas, elas não fazem as coisas que eu faço, elas não dão dízimo, elas vão na igreja, elas não leem a Bíblia, elas não deixam de mentir, elas não seguem os 10 mandamentos assim como eu. Mesmo não conseguindo seguir todas as coisas, você se torna uma pessoa arrogante, de coração duro. Você acaba se tornando não uma pessoa que segue uma pessoa, o Evangelho, mas você acaba se tornando como qualquer outra pessoa religiosa, de qualquer outra religião do mundo. A religião é assim, ela afasta as pessoas, ela cria grupos e classes e status, e esse não é o objetivo do Evangelho. Essa não é a maneira de você ler a Bíblia. A segunda maneira de você ler a Bíblia é quando você entende que esse livro é todo sobre Jesus, que não é sobre o que você deve fazer para ser salvo, mas é sobre o que Ele fez para que você pudesse estar aqui hoje. Deixa eu te adiantar outra coisa, sabe, essa é a experiência mais libertadora que você pode ter, quando você entende que não é aquilo que você faz, não é os passos que você segue, não é aquilo que você obedece que te faz alcançar o favor de Deus, mas aquilo que Jesus já fez, que já conquistou tudo isso para você, para que você pudesse simplesmente aproveitar, se deleitar nele e dessa maneira ser motivado a obedecer a sua palavra. Quando você se torna uma pessoa religiosa, você acaba sendo como o fariseu daquela parábola do fariseu publicano. Você passa a orar a Deus dizendo: ó, graças te dou, Senhor, não por causa da salvação que o Senhor me deu, não por causa da sua graça, mas por quê? Porque eu não sou como aquele publicano ali. Eu dou o dízimo da hortelã, do gominho, de todas as ervas, eu faço isso e aquilo, eu vou no templo. Eu não sou como essas outras pessoas. O Evangelho não vem para dividir pessoas, não vem para dividir classes entre aqueles que fazem parte e aqueles que não fazem parte. O Evangelho é uma união de pessoas de diferentes classes, de diferentes etnias, de diferentes estados, mas que se unem em um só coração para poder adorar o Deus verdadeiro e único. Eu gosto muito de uma frase do Dumbledore, que ele diz o seguinte, sabe, como que ele diz? Não importa nós estamos aqui todos unidos, nós somos diferentes etnias, diferentes classes, diferentes estados, diferentes raças, mas todos estamos aqui reunidos com um só coração, sabe? Isso não tem outra maneira de você descrever a igreja do Senhor Jesus Cristo do que dessa maneira. Pois bem, mas o que nós sabemos sobre José? Primeiro, como dito, nós sabemos que ele era um carpinteiro, mas, pasme, eu estava estudando, e é muito provável que José não trabalhava com madeira. O termo grego usado está relacionado mais à construção, e é provável que José tenha trabalhado na maior parte do seu tempo com pedra, por causa do seu local e do seu tempo. Naquele tempo, Herodes foi, apesar de todos os seus erros, ele foi um excelente governante. Ele sabia governar. Ele sabia que a melhor maneira de você governar, pelo menos no mundo antigo, é quando você fazia construções grandiosas. Por quê? As construções faziam com que você deixasse um legado, uma marca na história, e também aumentava a empregabilidade, favorecia a economia. Você empregava mais pessoas, fazia a economia gerar, e Herodes sabia muito bem disso, ele fazia isso. Então é muito provável que José fosse um trabalhador, que trabalhava com pedra nessas construções também. Qualquer outra coisa que nós sabemos sobre José? Isso é uma coisa que nós não sabemos muito, não fica claro, explícito na Bíblia, de maneira nenhuma. Mas estudando a cultura judaica, muitos estudiosos vão dizer que o José era bem mais velho que Maria. Por exemplo, existe esse romance chamado Ben-Hur, onde Lew Wallace ele faz uma escavação, uma pesquisa muito fenomenal, assim, para entender muito bem como funcionava a cultura judaica ali do primeiro século. E ele tem eu li a Ben-Hur, mas não a versão completa, uma versão menor. E mesmo essa versão menor, eu ficava fascinado como que a gente conseguia emergir naquela história. Ele estudou muito bem. E nessa história, ele descreve José como um homem de 50 anos, ao passo que Maria tem apenas 15, quando Maria está grávida de Jesus.
gente não sabe exatamente qual era a idade dos dois, mas muitos estudiosos vão dizer que José era assim, bem mais velho que Maria. E nessa narrativa bíblica, perceba que, sabe, nas nossas histórias que nós vivenciamos hoje em dia, todas as histórias existem pelo menos duas perspectivas, dois pontos de vista. Eu lembro muito bem desse filme que saiu do ano passado, desculpa, não é filme, é uma película, no ano passado, sobre a Suzanne, como que é? Suzanne von Richthofen, aquela menina que matou os pais, a Suzanne. E saiu dois filmes a respeito. Um se chama A Menina que Matou os Pais, que esse filme ele é produzido sob o ponto de vista do namorado de Suzanne. O ponto de vista de Suzanne sobre a história de Suzanne que matou os pais é que ela era uma mulher descontrolada, era uma mulher egoísta, uma mulher muito gananciosa, e ela matou os pais dela, e esse namorado era um rapaz equilibrado e tudo mais. Mas ao mesmo tempo eles lançaram junto um outro filme que se chama O Menino que Matou Meus Pais. Essa é a perspectiva no caso de Suzanne. Suzanne diz que o seu namorado era um homem, era um rapaz muito influenciador, que manipulava ela, ele colocou essa ideia dela matar os pais, ela acabou fazendo. Sabe, todas as nossas histórias, nós sempre temos dois pontos de vista, duas perspectivas a respeito de uma mesma coisa. E é interessante observar que isso é o caso também aqui sobre essa história da gravidez, do nascimento de Jesus, ou melhor, mais especificamente da gravidez de Maria. Nós vemos a perspectiva de Mateus, é a perspectiva de José. Uma perspectiva de quê? Como a gente leu? Uma perspectiva de conflito. José não entende bem o que está acontecendo. Maria poderia muito bem ter traído ele não está sabendo. Ele está nesse conflito moral, o que ele tem que fazer? Mas Lucas, o Evangelho de Lucas, traz a perspectiva de Maria. Como que é a perspectiva de Maria? Lucas vai descrever que Maria era uma mulher que estava muito feliz, muito alegre. Ela cantou um hino maravilhoso e ficou conhecido na história da igreja como o Magnificat. E ela vai até a casa de Isabel, sua prima, e lá as duas se alegram, se regozijam muito. As criancinhas em cada barriga pulam de alegria quando se encontram. São duas perspectivas diferentes sobre a mesma história, a gravidez de Maria. E aqui a gente vai estudar um pouquinho sobre essa perspectiva de Mateus, que é essa perspectiva de conflito. E vamos entender o que Mateus quer nos ensinar sobre José a partir dessa perspectiva. Pois bem, entrando na história, nós vemos Maria. Maria se acha grávida de Jesus e ao mesmo tempo noiva de José, como diz Mateus. E ela não diz para José que ela está grávida. Algo que a gente consegue ver pela narrativa bíblica, ela em momento algum tenta se explicar para José. Por quê? Porque ela sabe, ela entende muito bem que José não ia acreditar nisso. Assim, você está grávida, você não teve relação nenhuma, o Espírito Santo colocou esse bebê em você. Meu Deus do céu, você está parecendo a história da grávida de Taubaté lá. Claro que não, você está maluca, por que você acha que está duvidando da minha inteligência? Como você vai contar uma coisa disso para mim, me contar uma história dessa? Maria sabe que José, a probabilidade de José entender era baixíssima, e o José está no escuro até então. Sabe, isso, a história de uma virgem que concebe, nunca, jamais aconteceu na história da Bíblia, na história hebreia até então. Nós temos alguns casos de milagres, como o de Sara. Sara é uma mulher que ela é muito idosa, muito velhinha, ela não consegue mais ter filhos, mas Deus vai lá e abre o ventre dela. Nós temos também a história de Ana. Ana é uma mulher que ela é muito desprezada pelo seu marido, porque ela não consegue ter filhos. Então Deus vai lá e abre o ventre de Ana. O de Raquel também, o da mãe de Sansão. Mas perceba que todas essas mulheres, elas tinham seus respectivos maridos. Elas tinham relações sexuais. O que Deus fazia? Ele abriu o ventre para que então a vida pudesse ser concebida. Mas agora, a história de uma virgem que concebe é inédito até então. Então José, ele acaba descobrindo que Maria está grávida, provavelmente por causa do tamanho da barriga. E a partir de então ele começa a ficar nesse conflito gigante.
A gente não consegue entender muito bem isso por causa do nosso ponto de vista hoje em dia, mas o noivado daquela época era uma coisa muito séria. O noivado era legalmente tão comprometido, tão sério quanto o próprio casamento. Para aquelas pessoas, os dois já estavam praticamente casados. Hoje em dia a gente tem várias pessoas que com seus noivados acabam se desfazendo, e é normal, pessoas têm mais de dois noivados, de um noivado se desfazendo, mas não naquela época. Tanto que para você sair de um noivado, era necessário que você pedisse um divórcio. As pessoas precisavam se divorciar para conseguir sair do noivado. E o casamento hebraico ele tinha três partes. O primeiro era o noivado, quando as duas pessoas estavam prometidas um para o outro, estavam na iminência de se casarem. O segundo era o período de preparação do casamento, onde as pessoas passavam um ano confeccionando tudo, porque hoje em dia a gente consegue comprar tudo muito fácil, mas não, naquela época não. As famílias tinham que confeccionar tudo que haveria durante todas aquelas sete dias de festa de casamento. E por fim o casamento propriamente dito, onde o marido ia lá e buscava a esposa e levava ela para casa. Mas, contudo, porém, entretanto, todavia, José é descrito aqui nessa passagem como um homem justo. A palavra grega aqui para justo é um tzadik, que significa que ele é um homem que guarda a lei. É isso que significa a palavra justo aqui. Ele é um homem que observa a lei do Senhor, ele guarda a lei. José, então, como um homem justo, como um tzadik, ele enfrenta um dilema. Por quê? Porque pela lei ele sabe que ele deve se divorciar de Maria, porque aquele não é um filho legítimo, aquele seria um filho bastardo. Ela havia cometido um adultério, ele precisava pela lei se divorciar de Maria. Mas por outro lado, a gente vê que na narrativa Mateus fala que ele não queria. Por outro lado, é ele que decide deixá-la secretamente, como diz Mateus. O que isso significa? Que até então José não sabe que esse filho é fruto do Espírito Santo, que na cabeça dele Maria poderia muito bem ter simplesmente dormido com outro cara, e por isso ele precisa se divorciar dela. Mas o outro lado outro lado da moeda que Mateus coloca é que ele não queria. Por quê? Porque ele tem compaixão. Apesar de tudo, ele amava Maria. Ele sabe que o caminho de Maria com uma mulher solteira e com um filho bastardo seria muito difícil. Se isso já é difícil hoje em dia, mães solteiras e pais solteiros, imagina naquela época, era uma sociedade patriarcal. Ela não teria chance para fazer mais nada da vida. Aos 15 anos a vida dela estava acabada já praticamente. Teria que criar o filho sozinha. Ela não conseguiria um emprego, não conseguiria provisão para sua pequena família. Mas percebe então que ele não se importa de ter sido traído. Ele não quer isso para Maria, e por isso ele a perdoa. O que quer dizer essa palavra aqui? Essa frase aqui de Mateus, que ele quer dizer que ele tentou deixá-la secretamente. Funciona o seguinte: Luke está aí, qualquer coisa que eu falar ele vai me corrigir. Havia duas maneiras de você se proceder com o divórcio. A primeira era você apresentar as acusações formais e levar a pessoa, o adúltero, ao tribunal, onde haveria um juiz e testemunhas. A pessoa adúltera, no caso, a ré, ela passaria por uma tremenda humilhação pública e poderia ser apedrejada, segundo a lei de Moisés. Mas existia uma segunda opção. A segunda opção era que o noivo, a noiva, poderia se divorciar secretamente. Isso que essa palavra quer dizer, essa frase quer dizer, deixá-la secretamente. Seria um divórcio secreto, sem levar o caso ao juízo. Isso significa que ninguém ia ficar sabendo do que aconteceu? Não, claro que não. Todo mundo conhecia, todo mundo naquela época. As cidades pequenas, todo mundo se conhece, sabia muito bem, ainda mais naquela época, todo mundo se conhecia, todo mundo sabia que os dois estavam prometidos. É claro que saberiam que havia um divórcio, eles estavam no momento de preparação do casamento, todo mundo ia se dar conta do que havia acontecido. Mas ao fazer isso, ele estaria preservando a vida de Maria, da sua vida e também da humilhação que ela passaria. Então,
quando José decide se divorciar dela, sem a infamar, sem fazer ela passar por essa humilhação, isso significa, primeiro, que José estaria infamando a ele mesmo. Porque se ele deixou ela secretamente, se ele não quis levar ela a público, ao juízo, ao tribunal, significa que o errado da história não é Maria, é José. José não conseguiu segurar os seus impulsos e teve relações com ela antes do casamento. José ficaria com a reputação dele manchada. José seria humilhado e seria infamado. E segundo, José também teria que pagar o preço por isso. Ou seja, ele deveria devolver o dote que ele havia recebido como uma multa. Ele se infamaria porque as pessoas iam pensar que ele é um homem promíscuo e sem caráter, ou B, que ele estaria criando, que ele criava o filho de uma mulher adúltera. Se ele se divorciasse, as pessoas iam achar que ele era um homem promíscuo, mas se ele continuasse junto com ela, quando não sabia que ela estava grávida, eles iam achar que ele estava criando o filho de uma mulher que era adúltera. E a reputação dele estava manchada de qualquer maneira, mesmo ao se divorciar ou a ficar com Maria. Mas José, como dito, era um homem justo, um tzadik. Ele não se importava com o que as pessoas pensavam sobre ele. Ele só se importava com o que Deus pensava sobre ele. A consciência dele estava tranquila. Ele tinha tanta noção de quem ele era em Deus, que ele era um homem justo, que Deus se agradava dele, que sabe, não importa que as pessoas vão pensar que eu sou um homem promíscuo, não importa que as pessoas vão pensar que se eu ficar com ela, eu vou criar o filho de uma mulher que é adúltera, sabe, eu sei que eu estou fazendo uma coisa justa, eu sei que estou fazendo uma coisa certa, e só o que Deus pensa sobre mim importa. O veredito da opinião somente de Deus é o veredito final para a minha vida, sobre a minha identidade, sobre quem eu sou. José tinha essa identidade dele firmada muito bem. José amava Maria, e isso é algo que deve ser falado, porque esse é um casamento arranjado, e em muitos casos, talvez a maioria, não existe amor logo de cara, é um processo até você se apegar à pessoa, mas José claramente se importava com Maria antes mesmo de conhecer ela muito bem. É rotineiramente dito que Deus escolheu Maria por causa da sua devoção e da sua fidelidade, o que é certo. Ela disse que ela é bendita sobre todas as mulheres. Eu acredito que José foi escolhido para ser o pai adotivo de Jesus pelos mesmos motivos também. A gente sempre lembra de Maria, mas quase nunca lembra de José. E José merece sim ser mencionado quanto a isso. José, então, a essa altura da história, ele está pronto para deixar Maria. Mas então, por um sonho, Deus o chama e diz que ele não deve temer receber Maria como esposa. E o texto diz que ao José ter essa revelação da parte de Deus, entender que aquele fruto, que aquele filho era um fruto do Espírito Santo, o texto diz que, despertando do sono, José fez o que Deus lhe ordenou e a recebeu como esposa. Sabe, o texto não fala que José, depois de ouvir essas palavras, ao seu tempo conseguiu se unir junto com a esposa no seu devido tempo do casamento. Não. Mateus tenta ser muito claro aqui. Sabe, os evangelhos têm que prestar muita atenção nas palavras, porque são relatos muito concisos, e por causa disso, cada palavra conta. Eles economizavam palavras, e portanto, a gente tem que entender muito bem. O texto diz que, despertando no sono, ao despertar do sono, José fez tudo aquilo que Deus ordenou e recebeu ela como esposa. Quando José entendeu aquilo que Deus estava fazendo, o projeto de Deus na vida dos dois, ele não perdeu tempo. Ele foi atrás de Maria e se uniu com ela. Isso não tem relato de casamento, de festa de casamento nenhum. Ao que se pode entender, muito bem, no mesmo dia, no próximo dia, ele já pegou Maria e trouxe para sua casa, e o casamento era feito dessa maneira, basicamente. Por quê? Porque ele era um homem justo, ele era um tzadik. Perceba que, de uma maneira, talvez não sei, muito intencional, acredito que seja um pouco intencional sim, Mateus, todos os evangelistas conheciam muito bem as escrituras sagradas. Eles percebam o paralelo que existe aqui entre José, pai de Jesus, e José do Egito. José, primeiro pelo nome, os dois se chamam José. Segundo, os dois são traídos. José é traído pelos seus irmãos, José acredita ter sido traído por Maria. E os dois têm sonhos a respeito, os dois são sonhadores.
e os seus sonhos também os levam a um lugar de destaque na Bíblia por obedecer a Deus. Perceba também que desde o início do plano da salvação, o plano da salvação todo se inicia com um escândalo, para mostrar que na realidade toda a salvação é também um imenso escândalo. A gente vê Paulo falando mais para frente que o Evangelho é escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Desde o início o Evangelho é esse escândalo, é essa notícia devastadora, é essa coisa gigante que chama a atenção de todo mundo. E não só desde o nascimento de Jesus, mas desde a genealogia. O próprio Mateus vai mostrar nesse capítulo 1, um capítulo fenomenal. A gente vai ver um pouquinho mais sobre o capítulo 1 de Mateus, um pouquinho mais para frente. Mas veja que na genealogia de Jesus, você vê pessoas que estão lá, que são um imenso escândalo também. Deus escolhe para fazer parte da genealogia do filho dele no mundo, pessoas como Raabe, uma prostituta, uma estrangeira. Nós vemos Ruth, que é uma moabita. Deus falou, né? A gente vê que os israelitas não queriam de maneira nenhuma ter relações com as mulheres moabitas, mas Deus faz questão de colocar uma mulher moabita, a Raabe, uma mulher estrangeira e prostituta, na genealogia do seu filho no mundo. O plano da salvação desde Gênesis é um imenso escândalo, porque o Evangelho em si também é um imenso escândalo, é uma notícia gigante. Então José se casa com Maria e por fim Jesus nasce. Então há 2000 anos atrás, uma manjedoura conteve algo que era maior que todo o universo, o Filho de Deus ao mundo. São Tomás de Aquino, ele tem um insight muito interessante. Ele disse que todas as religiões antigas, do mundo antigo, elas têm as coisas da natureza com um aspecto como divinos. A lua é um Deus, o sol é um Deus, a natureza é um Deus. Mas perceba que no relato do nascimento de Jesus, o caminho é inverso. São os luminares da natureza que vêm e apontam para Jesus. Nós temos uma grande estrela brilhante que guia os magos para encontrar Jesus. O caminho é inverso. Por fim, esse era José antes de Jesus. O segundo tópico é José, pai de Jesus. Sabe, eu acho interessante isso, talvez seja o ponto principal, é que José nos ensina que tarefas comuns, como ser um pai, tudo que José fez na Bíblia foi ser um pai. Tarefas comuns como ser um pai podem ser, na realidade, tarefas extraordinárias. Ao mesmo tempo que ele fez uma coisa muito comum e ordinária como ser um pai, ele estava fazendo algo tremendo, que era moldando, ensinando. A gente vê que a palavra de Deus fala lá em Hebreus capítulo 5, se não me engano, que Jesus aprendeu as coisas. A gente vê em Lucas capítulo 2 que Jesus ele cresceu em estatura e em sabedoria. Jesus teve que aprender as coisas. E quem que era o instrumento principal para que Jesus aprendesse, para que Jesus entendesse quem ele é? Era José. José tem um papel muito importante nisso. Muitas vezes nós podemos ter trabalhos que não são muito reconhecidos. A gente pode não ser um grande pregador, um grande músico, um grande missionário, mas no nosso dia a dia, nas coisas pequenas que nós fazemos, nós estamos realizando coisas que aos olhos de Deus são grandiosas e extraordinárias, como ser um pai, como ser um bom filho, obediente. G.K. Chesterton, ele tem uma frase que ele diz o seguinte: olha, não existe nada mais extraordinário do que um homem comum, com a sua esposa comum e os seus filhos comuns. C.S. Lewis vai dizer uma outra coisa que eu acho maravilhosa. Ele diz que não existe nada mais sagrado do que uma família que conversa e ri à mesa. E ainda Gandalf, Senhor dos Anéis, diz que são as pequenas coisas, as tarefas diárias de pessoas comuns que mantêm o mal afastado. Simples ações de bondade e amor. Você não precisa fazer missões do outro lado do mundo para que Deus te ame um pouquinho mais. Você não precisa se tornar um pastor em tempo integral para você contribuir para o reino. Você pode fazer algo extraordinário ao ser um bom filho e obedecer aos pais. Você pode fazer algo extraordinário ao respeitar a sua namorada. Você pode fazer algo extraordinário ao ser um bom cônjuge e criar filhos para a glória de Deus. E todas essas coisas, apesar de a gente achar que é ordinária, são extraordinárias hoje em dia, no mundo que nós vivemos.
ser um marido, uma esposa fiel é algo extraordinário hoje em dia. Ser um filho obediente é algo extraordinário hoje em dia. Não faz parte mais do ordinário das coisas comuns. Eu não sei se eu entro nisso, já falei isso várias vezes. Pois não? Pode falar. Uma área extraordinária que eu achei nessa lição, nesse estudo que eu estava estudando, foi o aparecer do Espírito Santo em sonho para ele, para José, e para instruí-lo a aceitar a descida do Espírito Santo sobre a vida de Maria, que foi criado o Filho de Deus, Jesus Cristo. Se não fosse o Espírito Santo, você acha que ele teria aceitado? Ah, não, de maneira alguma. Mesmo sendo antigamente, eu acho isso muito complicado. E se fosse hoje, será que isso seria aceitado? Hoje seria muito mais difícil. Pois bem, quem aqui sabe o que significa? Quem já ouviu eu falar? Quem sabe o que é corandeu? Levanta a mão. Que bom, então posso falar uma novidade para vocês agora. Corandeu. Esse é um legado da Reforma Protestante. Corandeu significa ao pé da letra, diante da face de Deus. Sabe, a Igreja Católica ela era muito dualista na sua forma de pensar. Era sempre bem contra mal, Deus contra Satanás, o santo contra o profano, sempre duas forças igualmente fortes que lutam entre si. Então, na Idade Média, você estar na presença de Deus era sinônimo de quê? De você ir ao culto. Que o serviço que agrada a Deus é o serviço de você ir ao monastério, você abraçar o sacerdote, se tornar um padre. E dessa forma, os trabalhos do açougueiro, o trabalho do sapateiro, do artífice, da mulher do lar, eram trabalhos seculares, eram trabalhos sem um valor espiritual. Mas Corandeu vem trazer essa nova mentalidade para nós, de que toda a nossa vida se passa diante da face de Deus. Quando nós trabalhamos, quando nós comemos, quando nós bebemos, quando nós criamos nossos filhos, quando nós estamos no nosso momento de lazer, e quando nós estamos aqui na igreja também, nós estamos 24 horas por dia, 7 dias por semana, diante da face de Deus. Abraham Kuyper, um teólogo holandês, ele diz o seguinte: onde quer que o homem esteja, seja o que for que faça, ou no que aplique a sua mão, na agricultura, no comércio, na indústria, ou somente no mundo da arte e ciência, ele está, onde for, constantemente diante da face de Deus. Está empregado no serviço de Deus, deve obedecer estritamente ao seu Deus e, acima de tudo, deve ter como alvo a glória de Deus. Quando você é um filho em casa, você está diante da face de Deus. Quando você está cortando os legumes para fazer o almoço, você está diante da face de Deus. Quando você está estudando na sua faculdade, você está diante da face de Deus. Quando você se torna um biólogo, um arquiteto, um engenheiro, um psicólogo, todo o seu trabalho você deve fazer diante da face de Deus. O seu trabalho não é menos espiritual porque você não está fazendo isso para a igreja. Você pode contribuir para o reino de Deus onde quer que você esteja. Toda a sua vida se passa diante da face de Deus. E isso era uma coisa que José entendeu muito bem. Ele sabia que ao ser um bom pai, ao ser um exemplo de pai, ele estaria fazendo algo para a glória de Deus. A gente entrou nessa questão na última aula, que eu estive aqui pelo menos, e a gente teve pouco tempo, e eu queria comentar um pouquinho. Onde a gente vê também essa mentalidade dualista, maniqueísta aqui hoje em dia, nossa mentalidade. A gente entrou numa questão na aula do professor Daniel sobre, se eu não me engano, era mais ou menos alguma coisa sobre o seguinte, sobre Jesus hoje em dia, ele tem um corpo, ele é um homem ainda, como que a gente vai ser no futuro também, a gente vai ter um corpo também, esse tipo de coisa. E, sabe, em As Crônicas de Nárnia, poxa vida, eu acho incrível como em todo lugar eu falo de C.S. Lewis de alguma maneira. Em As Crônicas de Nárnia, no segundo livro, O Cavalo e Seu Menino, a gente tem esse cavalo falante chamado Brig, que ele tem um menino também que está junto com ele numa jornada para chegar até Nárnia. E então eles acabam se juntando com um outro cavalo falante e uma garota também. E tem duas crianças com dois cavalos indo para Nárnia. E a gente vê o tempo todo essa expressão falada, sabe, naquele universo. Pelas jubas do leão, pela juba do leão.
no caso seria a juba do leão Aslan. Então o cavalo da menina, ela pergunta: mas ele é mesmo um leão? E Bri, que é o cavalo do menino, ele responde: claro que não. Você acha que Aslan, ele é um leão de verdade? Tem 4 patas igual a gente? Que ele tem pelos e tudo mais? De maneira nenhuma. Ele é Aslan, magnífico e tal. Claro que não é um leão igual a gente. Sabe, esse cavalo Bri se parece muito bem com essas pessoas que elas não conseguem acreditar que Jesus é também um homem, assim, tem carne e osso assim como nós. A gente vê isso na Bíblia inteira, não, no Novo Testamento inteiro, relatos de que Jesus, ainda assim, ele tem um corpo glorificado, carne e osso. Quando ele aparece para Tomé, para que Tomé creia que ele realmente ressuscitou, Jesus fala: vem aqui, toque em mim. O Espírito não tem carne e osso como eu tenho. É claro que não tem carne e osso, não tem um corpo assim como nós. Ele tem um corpo glorificado, mas ainda assim existe um homem lá no céu. A palavra de Deus vai falar lá em Hebreus também, em Atos 17, 19, que Jesus ele se tornou homem e ele vai voltar para Deus, vai exercer o seu juízo através de um varão, ou seja, através de um homem. Ainda assim Jesus continua tendo um corpo. A gente vê que Jesus lá em João 21, Jesus come com seus discípulos peixe, depois que ele aparece novamente no último capítulo de João. E por mais importante ainda, sabe, se Jesus não tem um corpo, não existe cristianismo. A nossa fé é vã, porque se ele não tem um corpo hoje, isso significa o quê? Que o corpo dele ainda está perdido por aí. Ou seja, não existe ressurreição se Jesus não tem um corpo hoje em dia. E isso traz umas implicações muito grandiosas para a nossa vida, para o nosso futuro. Sabe o que isso implica? Qual que é a consequência disso? Isso significa que o nosso futuro vai ser um futuro físico também. O arrebatamento, sabe, o novo céu e a nova terra, nós não vamos ser fantasminhas de Star Wars, espíritos flutuantes por aí, com corpos etéreos e não palpáveis. Não, isso significa que a palavra de Deus vai falar lá em João, nas suas epístolas, que quando nós o vermos, nós seremos como ele é. Nós vamos ter um corpo assim como ele. É um corpo diferente. A gente vê que ele consegue transpassar paredes, ele consegue aparecer do nada nos lugares, mas ainda assim ele tem um corpo. Isso significa que seus pés eles vão tocar a grama. Isso significa que nós vamos correr, nós não vamos nos cansar, nós vamos voar como a águia. Sabe, existem diversas pessoas que a gente conhece hoje em dia que tem problemas físicos, tem malformações, pessoas que antes corriam, que podiam andar, mas que não podem mais. Mas isso tem uma explicação, isso implica que, sabe, todas essas pessoas, um dia elas vão poder correr, um dia elas vão poder abraçar Jesus, um dia nós vamos poder ver Ele e nós vamos ser como Ele é. Glória a Deus, corpo glorificado. Sabe, a palavra de Deus fala que quando a gente tem esse pequeno relato ali nos Salmos, os Salmos 90 ali, que fala sobre a chegada desse rei grandioso. E a palavra de Deus fala que quando esse rei vier, as árvores vão balançar e bater palmas. Sabe, se as árvores vão balançar e bater palmas, como que eu e você não vamos estar? Como que nós não seremos? Em comparação com o que nós seremos no futuro, hoje em dia, nós somos como vegetais, a gente como pedra, em comparação com o que nós seremos um dia. Pois bem, José é incumbido de ensinar Jesus sobre a sua identidade religiosa, sobre quem ele é, falar sobre o seu verdadeiro pai. José tem a tarefa de criar aquilo que existe de mais precioso nos céus e na terra, que é o menino Jesus. Mateus, ele mostra a genealogia de Abraão até Jesus no capítulo 1. E a gente entende, a gente sabe muito bem que José não é o pai de Jesus, não é o pai físico de Jesus. Então a primeira pergunta, uma coisa que me perturbou durante muito tempo, foi o seguinte, até essa lição: como é que Jesus cumpriu a profecia sobre ser filho de Davi, sobre ser filho de Abraão, se José, que é no capítulo de Mateus mostrado como a pessoa que estaria trazendo essa linhagem para Jesus, não é o pai de Jesus no final das contas? Isso me perturbou durante muito tempo, isso não faz o menor sentido. Mas eu estudando, na cultura hebraica, funcionava que, até mesmo hoje em dia, a gente não precisa ir muito longe. Quando eu estou casado com a Laís, a gente
decide adotar um filho. Quando nós adotamos um filho, esse filho agora tem um pai. Eu seria o pai legal dele ainda. No documentozinho dele, veria escrito o nome do pai, Mateus, o nome da mãe, Laís. Um filho não é menos filho porque ele é um filho adotivo. Jesus é um filho adotivo de José, mas não é por causa disso que ele é menos filho de José. E José legalmente é o pai de Jesus, assim como hoje em dia legalmente pais adotivos são pais das crianças. E é assim que Jesus cumpre essa profecia. Mas então a gente chega em outro problema. Isso também foi uma coisa que me perturbou durante muito tempo, até estudar essa lição. A gente vê que na genealogia de Mateus, a gente tem duas genealogias de Jesus na Bíblia. A primeira é de Mateus e a segunda é de Lucas. Na genealogia de Mateus, a gente vê que o pai de José é um homem chamado Eli. E o pai de José, pelo lado de Mateus, é um homem chamado Jacó. Mas como assim? José tinha dois pais. Como isso funcionava? E pesquisando, existem pelo menos 3 respostas para isso. Eu gosto mais de uma, pelo que eu estava estudando. A primeira é o seguinte: dizem que a genealogia que está descrita em Lucas é na realidade uma genealogia de Maria. E aí se faz um malabarismo para você entender que, sim, se essa é a genealogia de Maria, então é através de Maria que Jesus pode ser então o cumpridor da promessa. Mas a Bíblia fala que Jacó era pai de José, não pai de Maria. A segunda resposta que se tem é um pouco mais convincente, que é a lei do cunhado que existe no Antigo Testamento. Como funcionava? Nós temos um casal, e quando o homem desse casal morre, a mulher se torna uma viúva, mas o cunhado, o filho, o irmão do marido deve se casar então com essa mulher, para que ela não ficasse viúva, desamparada. Então, no caso, se diz que quando um dos pais de Jesus morreu, um dos pais de José morreu, o irmão, o cunhado, veio e se casou com Maria, e no caso teria essa resposta, essa solução. Mas eu prefiro essa terceira, que, se você perceber, a genealogia que é descrita por Mateus é uma genealogia muito mais concisa. Não tem tantos nomes quanto a genealogia de Lucas. Isso alguém poderia dizer: Mateus, mas a genealogia de Lucas vai de Adão até Jesus, e a de Mateus vai de Abraão até Jesus. Mas eu fiz a conta, eu contei nome por nome, eu descobri que mesmo de Abraão até Jesus, a genealogia de Lucas é bem maior, tem muitos mais pais até chegar em Jesus. Isso seria uma contradição também? Não, porque a terceira solução seria o seguinte: que Mateus, ele é um pouco mais conciso no seu relato, no seu evangelho. Ele registra somente a descendência real de Jesus, de Abraão até Lucas. No caso, significa que Mateus estaria intencionalmente comendo alguns nomes. A gente vai ver que faz muito sentido se ele fez isso. E Lucas é a descendência física, real, nome por nome, um relato. A gente vê lá em Lucas capítulo 1, Lucas falando: ó Teófilo, eu fiz diversas pesquisas, eu cavei a fundo para poder te dar esse relato aqui nos evangelhos. A gente vê que Lucas estudou bem mais para poder escrever o seu evangelho. No caso, Mateus escreve uma descendência real, começando somente com Abraão e registrando apenas os reis desde Davi, e não todos os ancestrais de José. Ao passo que Lucas apresenta a genealogia completa. Tanto é que ele apresenta mais que o dobro de gerações. Eu contei, é mais que o dobro de nomes. E por que eu falo que isso faz sentido? Porque, veja só como a Bíblia é um livro maravilhoso. Mateus, ele divide a genealogia de Jesus em 3 grupos de 14 gerações. Um que vai de Abraão até Davi, depois de Davi até o cativeiro, e outro do cativeiro até José. O que corresponde também a 6 grupos de 7 gerações. Presta atenção, 6 grupos de 7 gerações. E ele apresenta Jesus como sendo o início do 7º, ou seja, o 7º número 7. Isso significa o quê? Que Jesus seria o sábado da genealogia de Israel.
Sábado significa, para a cultura judaica, muito importante. Sábado significa plenitude, significa um nome de completude, de plenitude. Jesus, no caso, segundo o relato de Mateus, que faz completo sentido, Jesus é a plenitude de Israel. Jesus é a plenitude de Israel. Jesus é o momento de descanso de Deus entre os homens. Jesus vem, nesse sétimo, número 7, fazer a sua morada e habitar no meio de nós. O sétimo ano em Israel era o ano do jubileu. No jubileu, todos os escravos eram libertados, todas as dívidas eram perdoadas. E é isso que Jesus vem fazer também. Jesus é o nosso jubileu. Jesus é o jubileu, a plenitude do jubileu de Deus na terra. Nesse jubileu, nós, escravos do pecado, somos libertados, as nossas dívidas são perdoadas. E Jesus é essa plenitude, é o momento central da história de Deus no mundo. O clímax de toda a narrativa bíblica se concentra em Jesus. Pois bem, para finalizar, tá, provavelmente não dá tempo, mas vou terminar até antes, talvez. José, um exemplo de obediência. Sabe, à medida que o tempo passa, eu vou percebendo quanto existe do meu pai em mim, sabe? Quanto que em coisas pequenas assim, a gente se parece com o nosso pai, a gente pega umas manias, e a gente vai vendo quanto que a gente é uma cópia dos nossos pais. E eu falo principalmente do meu pai, o quanto dele existe em mim, o quanto que pela convivência nós vamos absorvendo algumas características das pessoas. Eu vejo Laís pegando muita mania minha também hoje em dia, falando igual eu. Pela convivência a gente vai aprendendo. E ainda mais quando é com o seu pai, os seus pais, uma pessoa que você convive desde o início da sua vida, durante muito tempo. E na história da Bíblia, a gente pode perceber isso também, como por exemplo, Eli, lá em 1 Samuel. Eli foi um sacerdote muito negligente, ele não levava a sério as coisas de Deus. A palavra diz que ele morreu pesado. Por quê? Os seus 2 filhos foram de igual modo negligentes como sacerdotes também. Eles roubavam o sacrifício de Deus, ou seja, eles roubavam a gordura, aquilo que faz uma pessoa ficar pesada, vamos dizer assim. E por causa dos seus filhos, ele acabou morrendo no final das contas. Os seus filhos foram de igual modo negligentes, assim como o pai. Davi foi um homem que a gente vê que ele não teve muito controle dos seus impulsos sexuais. E o fruto desse relacionamento foi Salomão, que também apresentou mais para frente comportamentos sexuais impetuosos. Mas também, assim como Davi foi um grande rei de Israel, o rei Salomão também entra nesse pódio de grandes reis de Israel. Sem mais delongas, esse sistema também é diferente de José e Jesus. José foi chamado de um homem justo, como a gente já viu por aqui. Mas por muito tempo ele não foi visto dessa maneira. As pessoas não consideravam ele como um homem pecador, um homem promíscuo. Segundo Lucas, mesmo depois de Jesus ser nascido e crescido, as pessoas achavam que José era o pai de Jesus. A gente vai ver lá em Lucas que Lucas vai falar que José, como se cuidava, entre parênteses, era pai de Jesus, como as pessoas acreditavam, as pessoas pensavam que ele era o pai de Jesus. Isso significa que durante toda a sua vida, as pessoas tiveram uma ideia errada a respeito de José. Pensavam que ele era um homem promíscuo, ou seja, ele carregou uma culpa durante muito tempo que não foi a dele. Meus irmãos, Jesus também foi um homem justo, que durante toda a sua vida foi infamado. Ele foi chamado de glutão, de beberrão, de amigo de pecadores. E por ser visto dessa maneira, quando ele esteve na cruz, ele também carregou uma culpa que não era dele. A culpa é nossa. Se José, como nós vimos no início da lição, ele cogitou, devolveu o preço do dote para divorciar-se de Maria, Jesus fez toda a questão do mundo de pagar o dote que fosse necessário para se casar conosco, o seu próprio sangue. Durante toda a sua vida, as pessoas tiveram uma ideia errada a respeito de José. Pensavam que ele era um homem promíscuo, ele carregou uma culpa então que não era dele, assim como Jesus. Mas sabe, tudo que importava
para José, como nós vimos, é o que Deus pensava, é o que Deus sabia a respeito dele. Sabe, essa eu acho que é a grande lição que a gente tem que aprender com José. Sabe, que nós possamos nos importar somente com o que Deus pensa de nós e sabe de nós. Quando essa verdade, sabe, toca o fundo do seu coração, que você é um filho amado por Ele, que nada pode tirar isso de você, você ganha uma nova ousadia agora, para duas coisas. Primeiro, você possa tomar uma nova ousadia quanto aos seus pecados. Isso significa que agora na sua oração, você não precisa usar uma máscara, como muitas pessoas religiosas usam, para esconder alguma coisa de Jesus. Quando você enfrenta dúvidas, uma pessoa religiosa, e ela pensa, tenho que esconder essas dúvidas, porque eu não posso demonstrar isso diante de Deus. Agora você pode ser sincero, você pode chamar os seus pecados pelo nome. Senhor, eu sou falho nisso, nisso e nisso, me ajuda. Você ganha uma nova ousadia para poder encarar o seu pecado de frente, chamar Ele pelo seu nome, ser sincero diante de Deus, daquilo que você precisa, aquilo que você pensa. Por quê? Porque Ele é seu Pai, você é um filho amado por Ele. Segundo, você ganha uma nova ousadia, uma identidade ousada também. Sabe, eu vejo isso de uma maneira muito grandiosa, pelo menos em duas pessoas. Primeiro, em Paulo. Sabe, Paulo, durante toda a sua vida até encontrar Jesus, ele foi um homem que durante toda a sua vida não, mas a partir de quando nasceu o cristianismo, ele foi um homem que perseguia cristãos de maneira violenta, terrível, implacável. Ele perseguia, ele torturava, ele matava, porque ele tinha ódio do cristianismo, ele tinha um ódio de Jesus Cristo. Mas então, de uma hora para outra, ele se converteu. Sabe, a partir de então, ele se tornou uma outra pessoa. Apesar de ele ter feito coisas terríveis no passado, ele não se martirizava mais por causa daquilo, porque ele sabia que ele era, ele tinha uma nova identidade. Ele podia falar coisas agora como, sabe, eu não me importo se eu morrer, nada eu tenho na minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra o ministério que me foi dado, eu carrego no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Sabe, em 1 Coríntios, como eu falei na última aula do Daniel, ele não está nem aí porque as pessoas pensam nele. Você pode me achar tudo o que eu quiser, nem eu julgo aquilo que eu sou. Tudo que importa é aquilo que Deus disse que eu sou. Eu sou um filho amado, isso é tudo que importa. Você pode me chamar do que você quiser, sabe? A única opinião que verdadeiramente importa no universo todo diz que eu sou um filho amado. Agora eu posso fazer qualquer coisa, eu posso ser usado contra tudo. Outra pessoa que eu vejo isso de maneira incrível é Lutero. Sabe, Lutero, durante a vida toda dele, durante centenas de anos, as pessoas tinham uma ideia equivocada a respeito do cristianismo. Tudo que ele sabia a respeito do cristianismo é que as pessoas falavam sobre ele. Uma ideia muito equivocada. Mas então, de uma hora para outra, ele se converte também. Quando ele se converte, eu acho maravilhoso que ele era, basicamente no início, ele era ele contra todo mundo. O mundo todo falava que ele estava errado, mas porque ele sabia quem era em Deus, porque ele passou por essa experiência de Deus tocar no fundo do coração dele e falar que ele é um filho amado, ele conseguiu enfrentar o mundo inteiro por causa disso, com sucesso. As pessoas tinham uma ideia muito divina a respeito do Papa. Lutero, porque ele sabia quem era, ele poderia ele falava que o Papa era o próprio anticristo. Eu acho isso maravilhoso. Como que um homem que era um camponês, que o mundo todo falava que ele estava errado, mesmo assim ele conseguiu enfrentar o mundo inteiro e revolucionar o mundo? A única resposta que eu encontro é porque ele teve essa experiência com Deus, de o Espírito Santo tocar no fundo do coração dele e falar, você é um filho amado. Sabe, quando eu e você, isso não é só para Lutero e Paulo, quando nós temos essa voz que fala no fundo do nosso coração, você é um filho amado, a gente pode fazer qualquer coisa. A gente tem uma nova ousadia, uma nova identidade. Para finalizar, vamos analisar a última passagem em que José aparece na Bíblia. José aparece somente em 4 capítulos da Bíblia, como eu disse, e depois desse último relato dele, a gente não vê mais ele aparecer em lugar nenhum. As pessoas dizem, entendem que ele provavelmente morreu antes. Se a gente entender que ele era mais velho que Maria, faz um pouco mais de sentido também. É aquela passagem, Lucas 2, se eu não me engano, onde Jesus vai até o templo quando era um garoto. Naquela idade, Jesus tinha 12 anos. E quando o garoto faz 13 anos,
ele começa a assumir uma nova responsabilidade. Ele começa a entrar na transição entre um garoto e um homem, que é chamado de, acontece o bar mitzvah dele. É a passagem do garoto para a maturidade. Isso implica que durante esse ano em específico, nessa transição dele, o que Jesus tinha que fazer? Jesus deveria passar mais tempo com seu pai, para aprender a vocação dele. Ele precisava desenvolver as suas habilidades, se tornar um carpinteiro. Mas também no mesmo tempo, José devia explicar para ele agora a respeito, um pouco mais a respeito das verdades espirituais para Jesus. Sabe, falar sobre, Jesus, esse aqui você é. Sabe, essa daqui é o que a Bíblia nos fala, a Bíblia não, né? A Torá nos fala a respeito de Deus e tudo mais. Ele começa a passar por essa transição. Mas então, quando eles vão até Jerusalém, José e Maria perdem Jesus. Maria, quando encontra, fala o seguinte, olha só, isso é muito comum das mães, eu acho, olha, o teu pai e eu, as mães sempre falam pai primeiro, o seu pai e eu, o pai tem mais autoridade, né? Estamos preocupados, como assim você se perde, você sai por aí? Mas Lucas, ele faz questão de relatar isso, porque era sabido também que Jesus deveria estar com o seu pai. Por isso que Maria fala, o seu pai deve estar muito chateado com você. Você sabe que você tem que estar perto dele para você aprender mais sobre sua vocação, sobre a palavra de Deus e tudo mais. O seu pai é importante para você nesse momento, fica com ele. Esse é o ano que você deve estar junto do seu pai, aprendendo as coisas do seu pai, descobrindo a vocação do seu pai, conhecendo o seu pai, lendo as escrituras com o seu pai, tratando dos negócios do seu pai. E o que Jesus responde para ela? Jesus fala, mãe, eu estou fazendo isso. Mãe, começou a acontecer. Essa é a hora. José deveria estar ensinando Jesus a respeito do templo, mas Deus estava ensinando para Jesus que, olha, em breve não vai mais existir templo. José ensinava que toda Páscoa eles deveriam oferecer um sacrifício, mas o Pai Celestial de Jesus estava falando, olha só, meu filho, um dia você vai ser esse sacrifício. Hoje em dia é normal nós nos referirmos a Deus como um pai, mas a gente não pensa no peso dessas palavras na boca de Jesus naquele momento, naquela época. Você mencionar o Deus eterno, todo poderoso, como seu pai, como se tivesse uma relação de pai e filho com ele, é uma coisa inimaginável para eles. Mas essa é a identidade que Jesus entende que ele tem. A visão de Deus era um Deus muito transcendente para permitir isso. Mas aqui está Jesus, desde os 12 anos de idade, fazendo reivindicações para si que ninguém jamais ousou fazer. Desde pequenininho, Jesus entende muito bem quem Ele é. Ele sabe que Ele é o Filho de Deus e por conta disso Ele é o próprio Deus encarnado. Jesus sabe o que Ele veio fazer e isso é tremendo. Ele diz para Maria, mulher, eu tenho um relacionamento com você, eu tenho um relacionamento com Deus que relativiza qualquer relacionamento que eu tenho com vocês. O relacionamento que eu tenho com meu Pai Celestial é muito mais importante do que o relacionamento que eu tenho com vocês, apesar dele ser um homem muito humilde. Mas ainda assim, veja então que Lucas diz que ele volta para casa no final dessa passagem e diz que Jesus obedecia os pais dele em tudo. Sabe, isso é maravilhoso. Perceba quanta excelência. Por toda a vida de Jesus, nós vemos essa postura nele. Sabe, no que se refere a ele mesmo, uma tremenda firmeza, uma tremenda ousadia quanto à sua própria identidade. Ele fazia reivindicações a respeito de si que ninguém fazia. Antes que Abraão existisse, eu sou filho de Deus, o Messias, o Cristo, o Deus encarnado. O Espírito de Deus é sobre mim e agora eu venho anunciar as boas novas do reino de Deus. Mas no que se refere aos outros, tremenda humildade, tremenda compaixão, tremendo amor. Ele entende que ele é um rei, mas ele entende também que ele é um rei para nós. Ele é um rei todo poderoso, mas ele é um rei que veio servir. No que se refere a ele mesmo, eu sou Deus encarnado, eu sou filho de Deus. Mas no que se refere aos outros, minha filha, meu filho, tenha fé, eu estou aqui com você por todos os dias da sua vida, eu estou convosco. Ele é um rei.
mas ele é um rei egoísta. Ele é um rei para nós. Sabe, eu tenho que finalizar dizendo isso de novo. As Crônicas de Nárnia. A gente tem essa passagem, a gente já ouviram falar isso, em que Edmundo e Lúcia acabam de entrar em Nárnia pela primeira vez e descobrem tudo que existe. Então eles ouvem falar sobre esse rei, Aslan, um leão. E Lúcia pergunta para um casal de castores, ele pergunta: ele é um leão, ele é perigoso? Os castores falam: perigoso? Claro que ele é perigoso, é perigosíssimo. Mas ele é bom, ele é o rei. Sabe, estar com Jesus não significa que as coisas vão ser fáceis, não significa que ele não vai colocar em você em situações que vão ser confortáveis, mas o que ele promete é que ele vai estar com você. Ele é bom, ele é o rei. No que se refere a ele mesmo, ele pode se colocar você em qualquer situação, porque ele é o rei, ele é o Filho de Deus, mas ainda assim ele é um rei, ele é um servo, ele é um rei para nós. Deus abençoe, em nome de Jesus. Alguém quer fazer alguma colocação?